No final do século XVI, um grupo de corajosos colonos ingleses se aventurou no desconhecido, buscando estabelecer um novo lar na distante terra da América do Norte. Eles enfrentaram desafios imensos, desde a construção de abrigos até a busca por alimentos. Eles se estabeleceram em uma ilha chamada Roanoke, na costa do que hoje é a Carolina do Norte. A localização era promissora, mas também cheia de perigos desconhecidos. Mas em um piscar de olhos, eles desapareceram, deixando para trás apenas um punhado de pistas misteriosas. O que poderia ter acontecido com esses colonos? O desaparecimento da colônia de Roanoke continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da história americana, cativando a imaginação de historiadores, arqueólogos e entusiastas por igual. Diversas teorias foram propostas ao longo dos anos. Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos no enigma de Roanoke, explorando as teorias, examinando as evidências e buscando respostas para uma das histórias mais duradouras da América. Será que finalmente desvendaremos o que aconteceu com a colônia desaparecida? Em 1587, um grupo de 115 homens, mulheres e crianças, liderados pelo governador John White, desembarcou na ilha de Roanoke. Eles esperavam estabelecer um assentamento inglês permanente, impulsionados pela promessa de riquezas e pela oportunidade de uma nova vida. A colônia foi financiada por Sir Walter Raleigh, um explorador inglês que via grande potencial na colonização do Novo Mundo. Entre os colonos estava minha filha, Eleanor, e seu marido, Ananias Dare. Pouco depois de nossa chegada, Eleanor deu à luz uma menina que chamamos de Virginia. Virginia Dare foi a primeira criança inglesa nascida no solo americano, um símbolo de esperança e promessa para o futuro da colônia. A vida na ilha de Roanoke era difícil. Os colonos enfrentavam escassez de alimentos, condições climáticas adversas e relações tensas com as tribos nativas americanas locais. Diante desses desafios, o governador White tomou a difícil decisão de retornar à Inglaterra em busca de suprimentos e reforços. Deixei para trás minha filha, neta e os outros colonos, prometendo retornar o mais rápido possível. No entanto, a viagem de White de volta à Inglaterra foi atrasada pela guerra entre a Inglaterra e a Espanha. Quando ele finalmente conseguiu retornar a Roanoke, em 1590, ele ficou horrorizado com o que encontrou. A colônia estava deserta. As casas foram desmontadas e não havia sinal dos colonos, exceto por uma única palavra esculpida em um poste da paliçada Croatoan. Outra pista intrigante foi encontrada esculpida em uma árvore próxima, Serreroió, sem mais explicações. A palavra Croatoan era significativa porque se referia a uma ilha próxima e a uma tribo nativa americana que vivia lá. Suspeitei que os colonos poderiam ter se mudado para a ilha de Croatoan em busca de ajuda ou proteção. No entanto, o mau tempo impediu White de investigar a ilha e ele foi forçado a retornar à Inglaterra, deixando o destino dos colonos envolto em mistério. Ao longo dos séculos, surgiram inúmeras teorias para explicar o desaparecimento dos colonos de Roanoke. Este mistério tem intrigado historiadores e entusiastas por gerações. Algumas das teorias mais plausíveis incluem a integração com os nativos, ataques de tribos hostis e a migração devido à escassez de recursos. Integração com os nativos americanos. Esta teoria sugere que os colonos podem ter se integrado à tribo Croatoan, possivelmente por meio de casamento ou aliança. Evidências arqueológicas e relatos orais apoiam essa possibilidade. Alguns acreditam que os descendentes dos colonos de Roanoke ainda vivem entre as tribos nativas americanas da Carolina do Norte. Esta teoria é reforçada por características físicas e culturais observadas em algumas tribos. Ataque de tribos hostis.
Outra teoria é que os colonos foram atacados e mortos por tribos nativas americanas hostis na área. Conflitos entre colonos e nativos eram comuns na época. As tensões entre os colonos e algumas tribos eram altas, e um ataque violento poderia ter erradicado a colônia. Relatos de confrontos violentos não são incomuns nos registros históricos. Escassez de recursos e migração. A vida em Roanoke era difícil, e os colonos enfrentavam escassez de alimentos e outros recursos. A falta de suprimentos essenciais poderia ter forçado os colonos a buscar novas terras. É possível que eles tenham decidido abandonar a ilha e se mudar para outro local, possivelmente para o interior, em busca de melhores condições. A densa floresta e a geografia desafiadora da região poderiam ter oferecido novas oportunidades de sobrevivência. As tribos nativas americanas desempenharam um papel significativo na história da colônia de Roanoke. Os colonos dependiam dos nativos americanos para obter alimentos, abrigo e conhecimento da terra. No entanto, as relações entre os colonos e os nativos americanos eram complexas e muitas vezes tensas. A tribo Croatoan, em particular, era conhecida por ser relativamente pacífica e amigável com os colonos. O chefe da tribo Croatoan, Mantell, até viajou para a Inglaterra com John White em uma ocasião anterior, onde foi recebido na corte da rainha Elizabeth I. O mistério da colônia perdida de Roanoke continua a intrigar as pessoas até hoje. Arqueólogos e historiadores continuam a procurar pistas que possam lançar luz sobre o destino dos colonos. Escavações na ilha de Roanoke e nas áreas circundantes revelaram artefatos e evidências que fornecem vislumbres tentadores da vida dos colonos, mas nenhuma resposta definitiva foi encontrada. Avanços na tecnologia de DNA também alimentaram a esperança de resolver o mistério. Os cientistas conseguiram extrair DNA de ossos e outros restos mortais encontrados em locais associados à colônia de Roanoke. Ao comparar este DNA com o DNA de descendentes conhecidos de colonos de Roanoke, os pesquisadores esperam determinar se algum dos restos mortais pertence aos colonos desaparecidos. O mistério da colônia perdida de Roanoke cativou a imaginação do público por séculos, inspirando inúmeros livros, filmes, programas de televisão e outras obras de ficção histórica. A história dos colonos desaparecidos foi contada e recontada, cada versão adicionando suas próprias reviravoltas e interpretações únicas aos eventos. De contos sobrenaturais a dramas históricos, a história de Roanoke continua a ressoar com o público, lembrando-nos dos mistérios não resolvidos e da natureza imprevisível da história. O fascínio duradouro da colônia perdida serve como um lembrete de que, mesmo nas histórias registradas, existem lacunas e mistérios que podem nunca ser totalmente explicados. O desaparecimento da colônia de Roanoke continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da história americana. Fundada em 1587, a colônia desapareceu sem deixar vestígios claros, deixando para trás apenas algumas pistas enigmáticas. Apesar de séculos de especulação e investigação, o destino dos colonos permanece um enigma. Teorias abordam, desde integração pacífica com tribos nativas até abdução por forças desconhecidas. As pistas tentadoras deixadas para trás, como a palavra Croatoan e os poucos artefatos recuperados, fornecem mais perguntas do que respostas. Esculpida em uma árvore, sugere uma possível conexão com a tribo, mas nada é conclusivo. O mistério de Roanoke serve como um lembrete poderoso do poder duradouro do desconhecido e da capacidade da história de nos cativar com seus mistérios não resolvidos. A floresta enevoada e os navios antigos evocam uma sensação de aventura e perigo. Enquanto continuamos a explorar e aprender com o passado, podemos apenas esperar que um dia as respostas para o enigma de Roanoke sejam reveladas
lançando luz sobre um dos capítulos mais intrigantes da história americana. Pesquisadores e arqueólogos trabalham incansavelmente na esperança de descobrir novas evidências. Até então, a colônia perdida de Roanoke permanecerá uma fonte duradoura de especulação, debate e fascínio. O pôr do sol sobre a ilha deserta simboliza o fim de um capítulo, mas também o início de novas possibilidades de descoberta. Gostou demais esse vídeo? Deixe um like e se inscreva no canal. Até uma próxima curiosidade!